Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h48, faltam 12 para as 8 da manhã, vamos para mais uma entrevista. Não há dúvidas de que as redes sociais são um importante canal para a manifestação política. E em época de eleições, ano eleitoral, né, ano passado a gente viu isso, que se percebe claramente como elas se transformam em campo de batalha ideológico. Mas para quem utiliza as redes comercialmente, manifestar opinião nesta esfera, sem dúvida, é um assunto delicado, afinal de contas é quase impossível, né? Como diz o ditado, agradar gregos e troianos. Marcos, e assim o empreendedor que se posiciona, né, simpático ou não a um político em seu perfil profissional, corre um sério risco de fechar algumas portas para o seu negócio. E sobre esse tema, que é muito importante, está muito latente, né? Nós conversamos agora de forma remota aqui no Jornal da Manhã com a produtora de conteúdo, especialista em mídias sociais, a Rejane Toigo. Rejane, muito bom dia, obrigado por conversar conosco sobre esse tema aqui no Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Rejane, essa situação ela é muito comum, principalmente em ano eleitoral, né? Como bem o Marcos citou o ano passado. Sobre esse assunto, existe o certo ou errado? E se existe, né, como que o empreendedor pode se posicionar ou não politicamente? Então, o certo é o coerente com os objetivos. Eu sempre digo, estar nas redes sociais com objetivos comerciais é você pensar na sua estratégia, onde eu quero chegar, com quem eu quero conversar. E muitas vezes uma empresa, ela é formada por um time. Então, a empresa não pode ter uma opinião política e falar por todo um time, né? Ali nesse time, muitas vezes você tem pessoas com divergências políticas, você tem pessoas que representam um lado ou outro. Então, eu acho delicado essa situação quando a gente fala de um perfil que leva o nome de uma empresa. Agora, quando a gente fala de um perfil de uma pessoa, mesmo que tenha objetivos comerciais, novamente a gente tem que olhar para esses objetivos. Então, o que eu quero com esta fala? O que eu quero com a minha posição? Eu realmente tenho como missão que me posicionar vai ajudar de alguma forma as pessoas, vai fazer as pessoas olharem por algum ângulo que elas não estão vendo, ou eu quero falar só por uma autoexpressão sem pensar nos objetivos? Esse é o perigo. E uma outra coisa que a gente tem que ressaltar é que quando a pessoa decide se manifestar ou defender algum dos lados, ela tem a contrapartida, né? Ela vai ter o retorno dessa audiência. Então, o quanto ela está preparada para esse retorno e o quanto esse retorno vai repercutir comercialmente nos objetivos dela. Agora, quando você comenta ali sobre os objetivos da empresa, e a pergunta que lhe faço é o seguinte: geralmente, os colaboradores de uma empresa já estão orientados em relação a isso ou não? O que você percebe na atualidade quando a gente acaba vendo nas redes sociais, muitas vezes, um posicionamento político em razão de uma situação A ou B, e aquele posicionamento é de um profissional que está linkado a uma empresa necessariamente? Como é que a gente trata essa questão? Como é que a gente orienta os colaboradores? Qual é o papel do empreendedor, do empresário nesse sentido, hein? Nós aqui, ou o que eu oriento os meus clientes o funcionário, o colaborador, ele tem que entender que ele faz parte de uma organização. E se ele faz parte de uma organização, ele se nutre dos resultados dessa organização. Se o posicionamento político dele for afetar de alguma forma os clientes e o resultado da empresa, vai afetar os próprios resultados. Então, o que a gente orienta as empresas, o que a gente orienta os nossos clientes fazer o colaborador embarcar nesse barco e entender que os resultados são dele também e que o posicionamento dele pode afetar, sim, o posicionamento da empresa perante os clientes e perante a comunidade. É a única forma, tá? Coibir, acho que não é um caminho, proibir, mas sim orientar e explicar. Estamos todos no mesmo barco, para onde navegarmos, vamos todos, né, por meio dessa tempestade, por meio desse turbilhão. Então, essa é a nossa orientação. Mas, evidentemente,
que, principalmente se for um cargo de direção, né, isso vai afetar, sim, vai haver uma confusão. A comunidade pode confundir o posicionamento da pessoa, dirigente de uma empresa, com o posicionamento da própria empresa. Como a gente vê aí no mercado, né, muitos exemplos. Ô Rejane, vamos supor, né, que o empreendedor foi lá e quis realizar as postagens, né, para candidato A ou candidato B, apoiando ou enfim, mostrando descontentamento. Nesse momento, a gente sabe que a polarização está muito forte, né? De que maneira esse empreendedor que realizou essa postagem pode tentar amenizar a situação através das suas postagens? Quais os argumentos que ele pode utilizar para que ele tenha postado determinado conteúdo? Primeiro, a minha recomendação para um empresário, para uma pessoa, né, que decide manifestar, uma pessoa pública, às vezes a gente tem clientes que são médicos também e que decidem falar da sua opinião política. A primeira coisa que eu recomendo é antes, né? Antes de acontecer o fato, é ter uma narrativa que seja coerente. Né? Então, já introduzi o assunto dizendo, olha, a minha opinião é essa, eu tenho esse viés, eu prefiro isso do que aquilo, essa situação me agrada mais do que essa. Então, construir uma narrativa sem inflamação, esse é o primeiro ponto. Acho que todos os clientes podem ouvir uma narrativa que mostre a sua preferência, mas que não seja inflamada, porque o ato inflamado é o que gera muita reverberação, é o que gera muita resposta. Então, é melhor não falar mal do candidato, é melhor não falar mal da postura, mas dizer, nesse cenário, a minha visão é essa. Então, sempre a preferência por um discurso um pouco inflamado. Não compartilhar memes, não compartilhar notícias duvidosas, né? Mesmo que acredite, verificar para ver se não é uma notícia duvidosa. E ter um posicionamento claro, porém ameno. Né? Isso é o que eu indico. Agora, depois de um ato impulsivo de compartilhar alguma coisa mais inflamada, eu acho que a melhor resposta é vir à tona e fazer um discurso mais ameno e analisar o cenário, fazer uma análise do cenário de forma econômica ou de forma da própria visão como empresário. Eu acho que esse é o melhor caminho. Certamente, né? Eu gostei de uma frase que você falou no início do nosso bate-papo, inclusive, né, Rejane? Então, vai se posicionar, vai escrever alguma coisa nas redes sociais, para por 5, 10 segundos, pensa, né? E aí, será que faz sentido escrever sobre isso, postar sobre isso, até para entender as consequências também. Rejane Toigo, produtora de conteúdo, especialista em mídias sociais e fundadora da Like Marketing. Rejane, obrigado pela aula, obrigado pela participação com a gente aqui, volte sempre quando quiser. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia.